Quais são as principais técnicas de remoção de secreção que são utilizadas pela fisioterapia? Por muito tempo, as técnicas de remoção de secreção foram conhecidas como técnicas de higiene brônquica, mas, mais recentemente, a Sobrafir sugere que a gente use o termo técnicas de remoção de secreção ao invés de técnicas de higiene brônquica. Mas vamos entender um pouquinho melhor sobre essas técnicas? Se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever. Eu sou Letícia Campos, sou fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva neonatal e pediátrica, e nesse vídeo eu quero conversar com você a respeito das técnicas de remoção de secreção. O que são essas técnicas, quando elas são utilizadas e quais são as possíveis técnicas que a gente pode realizar. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que as técnicas vão variar muito, o tipo de técnica que a gente vai utilizar, de acordo com a faixa etária do paciente e de acordo com a avaliação inicial que nós fizemos. É fundamental para atuar na fisioterapia, para determinar a sua conduta, que antes você faça uma boa avaliação do paciente, incluindo anamnese, exame físico, entre outros aspectos da avaliação, exames complementares e assim por diante, mas vai ser essa avaliação que vai determinar a alteração funcional que o paciente apresenta e assim a gente vai conseguir determinar os nossos objetivos terapêuticos e também as nossas condutas para atingir esses objetivos terapêuticos. Quando a gente usa técnicas de remoção de secreção, isso significa que na avaliação, muito provavelmente, nós observamos que esse paciente tinha secreção presente. Como que eu posso observar que essa secreção está presente? Existem várias maneiras, isso pode ser tema de outro vídeo aqui, mas de um modo geral, se o paciente tem então secreção, essa secreção muito provavelmente vai aumentar resistência de vias aéreas, aumentar trabalho respiratório, gerar desconforto e tudo isso pode ser o objetivo que eu reduza ou minimize com as técnicas de fisioterapia. E aí então a gente vai aplicar essas técnicas de remoção de secreção. Quais seriam essas técnicas de remoção de secreção? Bom, como eu disse, vai depender muito da faixa etária, vai depender muito de caso a caso. Mas de um modo geral, o que a gente utiliza são técnicas que são chamadas de técnicas convencionais, que são aquelas técnicas que vão atingir os seus objetivos por meio de um choque mecânico, como é o caso da tapotagem, da vibrocompressão, ou por meio de ação da gravidade, como por exemplo é o que acontece na drenagem postural. Mas atente-se que drenagem postural é diferente de posicionamento terapêutico. O posicionamento ele pode ter outros objetivos. A drenagem postural ela vai sim utilizar diferentes posições para atingir o objetivo de deixar aquele segmento pulmonar acometido em uma posição que permita o deslocamento de secreção por ação da gravidade. Essa secreção vai chegar até vias aéreas mais proximais para poder ser expectorada ou mesmo para poder ser realizada uma aspiração de vias aéreas para remover essa secreção. Mas nós temos também, que é muito utilizado em pediatria e neonatologia, as técnicas que a gente chama de técnicas atuais ou técnicas modernas, que são técnicas que vão atuar por meio da variação de fluxo aéreo para poder atingir os seus objetivos. Pensando em variações do fluxo aéreo, nós podemos fazer inspiração de forma lenta ou forçada e expiração de forma lenta ou forçada para assim variar fluxo aéreo, que é o habitual, né, ins e ex, para poder atingir os objetivos. De um modo geral, o que a gente vai utilizar para fazer remoção de secreção? Se eu quero carregar a secreção de vias aéreas mais inferiores até vias aéreas mais proximais, traqueia, até vias aéreas superiores para poder ser expectorada, por exemplo, eu preciso trabalhar durante a expiração. Com a inspiração eu só estou empurrando mais para dentro, com a expiração eu vou trazendo para vias aéreas mais proximais. Então, de um modo geral, as técnicas de variação de fluxo aéreo que trabalham a remoção de secreção de vias aéreas inferiores são as técnicas de expiração. Expiração lenta, quando eu quero atuar em vias aéreas de médio calibre, porque aí eu vou carregando essa secreção com um fluxo mais laminar, que é o fisiológico para essa região das vias aéreas, eu vou carregando essa secreção até vias aéreas mais proximais ou vias aéreas de grande calibre, e aí sim eu posso fazer uma técnica expiratória forçada para poder eliminar essa secreção.
Nas técnicas expiratórias forçadas, a gente faz um fluxo muito turbulento e pensando nos bebês, nos neonatos, isso pode gerar compressão dinâmica de vias aéreas, porque ainda tem pouco suporte cartilaginoso. Então, essas técnicas expiratórias forçadas a gente não utiliza nos neonatos, alguns autores sugerem que não seja utilizada também em lactentes. Mas, nas crianças maiores, nos adultos, a gente pode usar as técnicas de expiração forçada quando secreção está em vias aéreas mais proximais, vias aéreas de grande calibre. Como que eu sei onde está essa secreção para eu escolher uma técnica lenta ou uma técnica forçada? Por meio, principalmente, da ausculta pulmonar. Quando a gente faz a ausculta, os diferentes ruídos adventícios vão mostrar para a gente em qual região da via aérea essa secreção está presente para a gente poder fazer, então, uma técnica ou outra. Significa que eu vou usar só técnicas lentas durante a minha terapia? Não, se eu estou atendendo um paciente pediátrico, por exemplo, que pode realizar técnicas respiratórias forçadas, se eu estou auscultando secreção em vias aéreas de médio calibre, eu começo com técnicas lentas. Daí eu ausculto de novo, e a ausculta vai ser nossa melhor amiga durante a terapia, a gente faz do início ao fim. Auscultei secreção, já mostra para mim aquele ruído que a secreção está em vias aéreas mais proximais, daí eu posso partir para uma técnica expiratória forçada. Ou ao contrário, comecei com uma técnica expiratória forçada, auscultei de novo, daí apareceram aqueles ruídos mostrando que ainda tem secreção mais para trás. E aí eu vou fazer técnicas lentas para carregar essa secreção até chegar em vias aéreas mais proximais e aí eu conseguir fazer técnicas mais forçadas. Exemplos dessas técnicas lentas e forçadas. Eu tenho, por exemplo, técnicas expiratórias, como técnica expiratória lenta, a AF lenta, que ela pode ser também feita de forma forçada, mas a AF lenta, drenagem autógena e a drenagem autógena assistida, que é a forma adaptada para fazer em pacientes que não colaboram, Eltigol, ELPR, entre outras técnicas. Já como técnicas forçadas, a gente tem a AF forçada, a AF rápida, né? A TEF e a própria tosse. A tosse gera um alto fluxo expiratório e é considerada uma técnica expiratória forçada. Essa tosse pode ser feita de forma voluntária ou eu posso fazer de forma dirigida, de forma provocada, dependendo do paciente. A aspiração é uma técnica de remoção de secreção? A aspiração não é uma técnica exclusiva de fisioterapia, né? A gente não faz a aspiração como técnica. Num paciente que está utilizando via aérea artificial, como, por exemplo, o tubo orotraqueal ou mesmo uma cânula de traqueostomia, ou um paciente que não tem tosse eficaz por outros motivos, tem vídeo aqui falando sobre o mecanismo de tosse, o que pode ser alterado em cada fase dessa tosse, mas o paciente que não tem tosse eficaz ou que está utilizando uma via aérea artificial, que também vai fazer com que essa tosse não seja eficaz, pode ser necessário fazer aspiração ao final do meu atendimento, porque eu mobilizei secreção, se o paciente não consegue expectorar, muitas vezes eu vou precisar aspirar para remover essa secreção. Mas veja que é a finalização do meu atendimento e a aspiração não necessariamente é feita só por fisioterapeutas, ela pode ser feita por outros profissionais, tudo bem? Então, espero que você tenha entendido o que são técnicas de remoção de secreção. Resumidamente, a gente pode fazer remoção de secreção por técnicas convencionais, que vão atuar com choque mecânico ou com ação da gravidade, e a gente pode conseguir isso também com as técnicas atuais ou modernas, que vão utilizar variação de fluxo para poder atingir seus objetivos. No caso de remoção de secreção de vias aéreas inferiores, eu vou trabalhar com as variações de fluxo, fazendo uma expiração lenta ou forçada, lenta quando a secreção estiver em vias aéreas de médio calibre, forçada quando a secreção estiver em vias aéreas de grande calibre. E aí eu consigo, então, promover essa remoção de secreção, atingir os objetivos que eu determinei para o meu paciente. Tudo bem? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like e eu te vejo numa próxima oportunidade. Até mais!